No arranjo importa a ordem, né? Por isso que a gente colocou um exemplo até de pódio, que o primeiro e o segundo lugar faz diferença, né? Estar em primeiro ou em segundo. Aqui não importa a ordem. Nos exercícios em que eu quero agrupar uma quantidade de elementos num grupo menorzinho e eu preciso trocar de lugar esses elementos, mas não importa a ordem deles. Se a Maria está com o João e o Pedro, ou o Pedro está com o João e a Maria, ou dá sempre é o mesmo grupo sempre. Eu gosto de usar um exemplo que é tipo os exercícios de comissões. Eu tenho uma turma de 20 alunos e quero montar um trio para ser a comissão da festa junina ou da formatura. E essa comissão de alunos, esses 3 alunos vão organizar a festa. Quantos trios diferentes eu consigo fazer com essa turma de 20 alunos? De propósito, eu peguei a mesma quantidade que eu usei lá na corrida dos pilotos. Só mudei a lógica, então o contexto. Caso se eu escolher o Pedro, o João e a Maria, ou o João, a Maria e o Pedro, ou a Maria, o Pedro e o João, ou a Maria, João e Pedro, sei lá. Você vê que é sempre o mesmo grupo? Mesmo que a ordem deles mude, é o mesmo trio. E não faz diferença. Então eu tenho que eliminar a permutação do grupinho entre si. Que é trocar de lugar entre eles. Não vai fazer diferença trocar de lugar eles. Eu preciso eliminar isso. Como que eu faço? Colocando um elemento embaixo ali dividindo. Então, descontando essa permutação, essa troca de lugar entre eles que não faz diferença. Esse é os grupos repetidos. Então vamos colocar aqui combinação. E quando a gente trabalhar com combinação, a gente tem que lembrar que não importa a ordem. São todos os problemas em que não faz diferença a ordem. A fórmula ela é bem simples, então fica assim. Você vai notar, em alguns momentos, a gente vai trabalhar com isso depois, quando a gente trabalhar com o triângulo de Pascal, binômio de Newton, nós vamos ver esse tipo de notação, tá? Que é escrever NPAP dessa forma. Isso aqui é a mesma coisa que escrever combinação de N elementos PAP, que também, mais comumente está sendo escrito agora nos livros, combinação de N PAP separado assim com uma vírgula, tá? Então são as 3 formas que você pode notar. Então lembre que quando aparecer um parênteses com um número em cima do outro aqui, sem o traço da fração, não é uma fração. Não é que esqueceram de passar o traço, não tem nada aqui no meio, tá? Isso aqui representa N, combinação de N PAP, tomados de PAP. Note que é meio invertida a ordem quando a gente representa nesse formato. O N é embaixo, tá? Aqui o N é em cima, tem que tomar esse cuidado. É invertido. Lembrar disso. A fórmula é essa daqui, ó. É igual do arranjo. Vai ficar o N fatorial em cima. Vai ficar aquele parênteses lá, que é tirar os 17, né? Tirar os elementos que eu não quero trocar de lugar, que não faz parte do grupinho, do agrupamento. Então eu vou pegar o N menos P aqui, fatorial, e vou multiplicar ainda. Daí agora entra o termo novo, que é eliminar a permutação dos elementos do meu agrupamento, do meu grupinho. Então eu vou pegar aqui e colocar o P fatorial, que é a permutação do meu grupinho, tá? Então lembrando, de novo, que o N é o total de elementos que eu tenho que usar, que eu tenho disponível de opções, e o P, ele é o meu agrupamento. É o tamanho do meu grupinho que eu estou separando. Agrupamento. Beleza? É o tamanho do agrupamento. Aplicando o exemplo aqui, o exemplo que eu falei agora há pouco, né? Eu tenho que combinar 20 alunos de uma turma em uma comissão de 3 alunos. Então eu quero agrupar eles de 3 em 3. Só que a ordem entre eles ali no trio não faz diferença. Então é uma combinação. Vai ficar o 20 fatorial. Vai ficar embaixo dividindo o 20 menos 3 fatorial. Ah, professor, eu sei que já é 17, mas vou escrever bonitinho aqui só para registrar. E daí eu multiplico aqui embaixo, né, que vai dividir o 20, o 3 fatorial. A permutação dos 3 elementos ali no meu grupinho. A conta, vamos dar um zoom aqui, vai ficar assim, ó.
Como que eu resolvo? Eu gosto de abrir, então eu sei que o 20 menos 3 vai dar 17, então eu vou abrir aqui o 20, 19, 18 vezes 17 fatorial. Embaixo eu vou reescrever o meu parênteses, então que vai dar 17 fatorial. E o 3 eu vou abrir aqui, o 3 fatorial vai ficar vezes 3 vezes 2 vezes 1. Eu abri o fatorial do 3, tá? O 3 fatorial. E agora eu vou resolver. Posso cortar aqui, ó, abrir de propósito até o 17 para poder cortar esse elemento com esse. Simplifico os outros. Posso dividir aqui, ó. O 20 com 2 vai dar 1 e aqui vai dar 10. Posso ainda simplificar o 18 com 3 aqui, ó. Por 3, os dois. 3 por 3 vai dar 1. 18 por 3 dá 6. E a conta embaixo deu tudo 1. Então vai ficar 1 embaixo. Nem precisaria escrever, mas eu vou escrever aqui, né? Vai ficar 1. E em cima, multiplicando quem sobrou, vai ficar 10 vezes 6 que dá 60, vezes o 19 que sobrou aqui, ó. Então, fazendo a continha aqui do ladinho rapidinho, 60 vezes 19. Essa é uma técnica que eu gosto de multiplicar. Eu jogo quando tem um número redondo com zero ali, eu jogo zero para o lado, porque é só abaixar ele, ó. Tá? Uma macete aí. E daí faz o 19 vezes 6, beleza? Daí 6 vezes 9 dá 54, vai 5. 6 vezes 1, 6, mais 5, 11. 1140. Então aqui deu 1140. Caramba! Quanto que deu essa combinação então? Se a gente olhar, a combinação de 20 tomados 3 a 3 deu 1000. Isso aí, 1140. E se a gente comparar com o mesmo arranjo de 20 elementos tomados de 3 em 3, olha a quantidade que deu. 6.840. Então nós temos uma quantidade bem menor quando a gente faz combinação. Por quê? Nós estamos eliminando todos aqueles grupinhos em que os mesmos elementos, só que com ordem diferente de posição. Na combinação não me interessa a ordem dos elementos ali do meu grupinho. Então, só quem eu estou pegando. Beleza? Ah, professor, quero fazer com macete. Você pode até usar a técnica dos risquinhos, só que tem que lembrar depois de dividir pelo fatorial dos elementos. Dividir por P fatorial, tá? É a mesma lógica, só no final tem que dividir por P fatorial. Muita gente esquece. Então, quando for combinação, eu gosto de falar para vocês, ó. Quando for combinação, usa a fórmula que a chance de errar é menor, tá bom? Na combinação. Mas, no geral, usa lógica. Tem que fazer sentido. Esse é o resuminho teórico aí da análise combinatória, tudo que você precisa dominar, tá? Tenta praticar agora com os exercícios que você tem do teu material do colégio. Se você gostou do conteúdo, se você gostou da explicação aí que eu dei de análise combinatória, deixa o like, por favor, comenta, fala o que você gostou, o que você não gostou, o que eu posso melhorar. A ideia aqui é eu poder ajudar vocês com um pouquinho do que eu sei, beleza? Um abraço, tchau, tchau.